Muito bem, boa noite. Meu nome é Sara, sou terapeuta. Tenho uma história incrível para compartilhar com você todas as noites, às 8h28, onde nós vamos falar de momentos incríveis que eu aprendi, coisas sensacionais para trazer para você. Eu aqui, mais uma vez, em homenagem essa semana, a Semana das Crianças, resgatando a nossa criança interior. Venho aqui com a minha criança mostrar alegria, mostrar cores para você e levar momentos para você ficar mais à vontade, mais tranquilo, mais tranquila e ficarmos aqui uma horinha juntos compartilhando o que um dia eu aprendi. Boa noite a todos vocês do Facebook, boa noite aos meus queridos do Instagram. Gratidão por vocês estarem aqui. Namastê. Recebam meu carinho. Uma boa noite a todos. Boa noite, Edenilza, querida. Um grande beijo para você. Gratidão a todos que estão entrando. É um prazer. Hoje, dia dos professores, né? Olha que bacana. Professores que marcaram época com as suas alegrias, com as suas histórias pessoais. Professores que colocaram em seus alunos o desejo pela leitura, a vontade de aprender, né? A todos vocês, professores queridos, que marcaram a minha infância, marcaram a minha geração. Eu não vou dizer nomes aqui porque são tantos professores queridos que eu tive, que realmente, se eu fosse falar aqui, são muitos, muitos. Então, para vocês que marcaram esses alunos positivamente, que todo dia, durante todo o ano, se doavam na sala de aula, se doavam em corrigir provas. Nossa, que maravilha, um beijo para vocês, ó. Tiro o meu chapéu a todos os professores que fizeram história, que marcaram geração. Incrível, né? Parabéns a todos. Convide seus amigos essa noite a curtir nossa página, compartilhe nosso vídeo, compartilhe aqui a nossa live. Vamos começar hoje falando sobre o Dia do Professor. Esse é o nosso tema de hoje, trazer uma grande reflexão para você, um grande ensinamento, que foi um momento muito abundante na minha vida quando eu aprendi essas informações que eu trouxe para vocês hoje. Vai valer muito a pena. Já está com papel e caneta aí? Vamos deixar preparados para a gente anotar hoje algumas coisas incríveis que eu vou passar para vocês. Tomem água, deixem um copinho de água aí. Eu também vou tomar a minha aqui. Tomar o cuidado de estar hidratando. Água faz bem, água é saúde. Incentive as pessoas da sua casa a tomarem água. E vocês que estão fazendo parte do nosso Clube 828, o clube de pessoas que estão despertando, estão abrindo as suas mentes para algo novo todos os dias. Trabalhando o coração, trabalhando aí as frequências, pensamentos positivos, clareza. É o que eu desejo para vocês nessa noite. Gratidão, gratidão por todos vocês aí que estão entrando ó, no Instagram. Um beijo a todos. Um beijo, pessoal do Facebook. Depois mandem um vídeo para as pessoas que vocês gostam. Deixa essa palavra chegar no ouvido de alguém. Vai fazer toda a diferença. Se você quiser entrar em contato com a gente, deixa um recadinho lá no Message em particular. Deixa o seu WhatsApp, a gente pode mandar coisas importantes para você por lá também. Se você precisar de alguma coisa, de alguma ajuda, quiser fazer alguma pergunta, tiver alguma sugestão, entre em contato conosco. Temos uma equipe maravilhosa que pode dar apoio, pode fortalecer aí muitas coisas incríveis na sua vida, certo? E aí eu quero dizer para você que no mundo físico, né, nós temos vários professores, né? Não são só os professores que dão aula em escolas, mas os professores que estão aí no dia a dia ensinando. Se você procurar no dicionário o que quer dizer a palavra professor, ela quer dizer que é alguém que ensina alguma coisa, que ensina com êxito aquilo que aprendeu e o que faz de melhor. Então, nós temos pais de famílias que são professores, né, de seus filhos, ensinando o que falar, ensinando como viver. As mães incríveis que fazem papéis diversos também têm um pouquinho de professoras, né? Tudo que elas vão aprendendo, elas vão
nos ensinando. Então, a todos vocês que são professores, eu também me considero uma professora, e a todos aqueles que têm essa disposição de ensinar, de mostrar ao aluno, aquele que está começando, como fazer o caminho. E isso é um bom professor. Então, o meu beijo, minha gratidão a todos vocês. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui, usando uma grande metáfora, porque a gente diz assim, olha, a vida é uma escola, né? A gente sempre diz isso, a vida é uma escola. Nós somos os alunos. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é o professor? Responde aí para mim o que você acha. A gente diz que nós somos alunos, que cada dia nós aprendemos algo novo, que estamos sempre aprendendo com as lições da vida, que a vida é uma escola, que nós também temos provas, também temos trabalhos a fazer e também temos que entregar nota, né? A nota a gente dá a nós mesmos. Mas quem é o professor? Quem faz o papel do professor? E aí isso é uma reflexão que eu quero trazer para você, porque no momento da minha vida foi essa pergunta que me trouxe até o poder do eu sou. E aí quando a gente fala de professor, não sei para você, mas a primeira coisa que vem para mim são as matérias básicas na escola, português e matemática. Então, sempre que eu lembro de professor, eu penso, português, eu gosto muito de português, eu gosto muito de ler. E aí, nós entendemos que o grande professor nosso é o eu sou. O poder da fonte, quando eu disse aqui esses dias, até chegou uma pergunta ontem aqui, o que é o poder do eu sou? Então, vamos ver aqui, vamos falar um pouquinho de português. Quando você diz o verbo ser, quando você diz eu sou, ele é, nós somos. Quando você usa o poder do eu sou, é quando você usa na sua frase a palavra no verbo presente. Eu sou. E aí você coloca Deus em ação através da palavra no momento agora, no momento presente. E aí, quando você põe Deus em ação, você usa o verbo ser. Eu sou. Então, eu sou Deus em ação em você. Quando você usa o verbo ir e vir, você coloca Deus em movimento. Entenderam essa diferença incrível? Quando eu uso o verbo ser, eu coloco Deus em ação. Quando eu uso os verbos ir e vir, eu vou, eu serei. Aí nós usamos Deus em movimento, porque é um verbo que nós geralmente usamos ele no futuro, para o futuro. E aí, o grande professor dessa nossa vida, dessa escola, é o poder do eu sou em você. Esse é o professor. E aí, por que a gente diz que ele é o professor? Porque ele nos ensina a usar os verbos corretamente. E aí, uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Quando eu digo assim, olha, não chame Deus em vão. Já ouviram isso, né? Quando eu chamo Deus em vão. Quando é que eu faço isso? Alguém pode dar uma sugestão, uma ideia, me responder alguma coisa? Estamos aqui com o encontro com o nosso professor interno. Estamos aqui pelo Facebook, pelo Instagram, Momentos com Sara, trazendo expansão à nossa mente, trazendo uma enorme reflexão para nós. E aí eu deixei uma pergunta aqui, gostaria que vocês respondessem. Quando é que eu chamo Deus em vão? A gente vê que na Bíblia tem um versículo que diz isso, não chame vosso Deus em vão. Sabe quando eu faço isso? Quando eu faço erradamente, chamando o poder do eu sou em vão? Quando eu digo eu sou e o que vem depois daí é negativo. Quando você diz assim, por exemplo, olha,
Eu sou ruim. Nossa, eu sou péssima nisso. Nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Quando você usa a palavra eu sou, você usa a voz do professor. Quando você usa o ser no agora, no momento agora da sua existência, que você está fazendo história, usando o seu verbo atual, você coloca Deus em ação. Quando você usa um verbo que vai trazer para o futuro os verbos ir e vir, você coloca Deus em movimento. Olha como soa diferente saber de tudo isso. Olha como entender a importância do presente, entender a importância do futuro e a importância de deixar o passado para trás. Porque se é passado, não tem como eu construir. É algo que já foi. O poder do eu sou que habita em você é quando você usa o verbo ser no momento aqui, agora. Eu sou a alegria. Eu sou a paz. Eu sou o amor. Eu sou a saúde plena do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Eu sou Deus em movimento. Hoje eu escolho viver dessa forma, mas eu já escolho amanhã que eu serei muito melhor que hoje. Amanhã eu serei um sucesso. Aí você já começa a afirmar o seu futuro. Eu sou um sucesso. Eu já sou um sucesso. Eu já sou o melhor nisso que eu faço. E aí você coloca Deus em movimento. Olha isso que incrível. Então, se policie, se oriente, faça como eu faço. Pense antes de falar, pense no seu sentimento, pense nas palavras que você está soltando e analise se você não tem usado o passado para criar o seu futuro. Analise se você não está colocando contradição no seu presente para o seu futuro. Porque como que você diz assim, olha, eu sou um sucesso e daqui a pouco você diz assim, eu não vou conseguir. Tá vendo onde existe a contradição entre o presente e o seu futuro? Lembre-se que você é um agente quântico numa grande missão no universo. E você está aqui como um agente para olhar o que há ao seu redor e transformar, em chamar Deus à existência para aquilo que você quer ver acontecer. Então, se na sua casa, né, um exemplo, você entende que precisa mais alegria. Nós devemos ser mais alegres, mais grato. Então, tira as frases negativas que são passadas e coloca o verbo em ação. Coloca o verbo ser em ação. Eu sou a alegria. Eu sou a paz na minha casa, eu sou a paz na minha família. E todos os dias você afirma isso no presente. Chega de dizer eu não tenho paz. Eu queria ter paz. Não, se você queria no passado, então já declara que hoje você tem. E diga assim, eu sou a paz. Eu sou a paz. E toda vez que você diz isso, você manda um comando para o seu cérebro que você grava novamente lá onde tinha coisas negativas, você começa a colocar janelas boas, janelas floridas, com novos comandos, novas palavras e nova determinação. Olha que incrível isso. Vou tomar uma água, ó. Eu sou a saúde que essa água me traz. Muito bem, sensacional. Eu sou a paz. Olha, hoje tem bastante coraçãozinho, hein? Não precisa nem pedir, hein? Isso que é uma galera esperta. Gratidão, meus amados. Eu amo vocês. Vocês são incríveis, incríveis. Vamos continuar? Hoje nós estamos falando aqui sobre o dia do professor. E o nosso maior professor é a nossa fonte de energia. A fonte que recebe o meu sinal através do meu coração e envia o alimento para mim. Eu sou a extensão dessa fonte. Eu sou a paz.
E aí eu queria dizer para vocês uma coisa incrível. Nós vamos fazer uma leve pincelada aqui sobre o que é física clássica, a física que a gente vê na escola normalmente, e sobre a física quântica, que é algo que eu quero entrar nesse assunto com vocês cada dia mais, porque somos agentes quânticos, como eu sempre digo, e temos ferramentas incríveis na quinta dimensão, onde eu posso usar aqui no plano físico. Então, para eu levar essa live, para levar esse conteúdo até onde eu quero, eu venho trabalhando com vocês desde a primeira live que a gente fez. Eu venho trabalhando isso para que a gente possa chegar até aonde eu quero chegar e a gente fazer uma revolução aqui. Amanhã vai ser incrível algo que eu venho trazer, que é a continuação de hoje, e a gente vai trabalhar algo muito incrível aqui, essa interação nossa aqui está sendo bem legal, estou gostando bastante, os desafios são incríveis. Então vamos lá, física clássica, os opostos se atraem. Então, quando você tem uma tomada que sai energia elétrica ali, nós temos um condutor positivo e um negativo, certo? Na física quântica, o semelhante se atrai. Como assim? A fonte que eu sempre digo aqui que nos abastece, o próprio Deus, o universo, o Deus que habita em você, o Deus que você reconhece, de acordo com o que você entende na sua mente que é o seu Deus. Essa fonte, eu estou dizendo, esse Criador de todas as coisas. Essa fonte, ela tem por lei, por abastecimento, digamos assim, alguns sentimentos. Sentimentos não seria bem a palavra que eu gostaria de usar aqui, mas vamos dizer alimento mesmo. A fonte, ela já emana esse alimento, que nós dizemos que são os frutos do Espírito. Frutos do Espírito por quê? Porque o fruto ele leva um tempo para ser dado. Nós sabemos que existe a lei da plantação e a lei da colheita. A lei da plantação é que se você plantar laranja, logicamente você vai colher laranja. Essa é a lei. E existe algumas leis que a fonte respeita, que ela emana. Então eu vou dizer aqui para vocês os 9 frutos da nossa fonte. Primeiro, o amor, a alegria, a fé, a paz, a paciência, a mansidão, a benignidade, a bondade e a temperança. Depois você dá uma olhadinha lá, dá uma pesquisada, olhe quais são esses frutos de novo, que são 9. E aí o que eu quero dizer para você com isso? A fonte emana esses frutos, que é o alimento para nós. E você só consegue ser abastecido desse alimento se a sua frequência estiver na mesma que a fonte é. Se a fonte não for semelhante ao que você é, aliás, se você não for semelhante ao que a fonte é, esses alimentos não vão te alimentar, esses frutos não vão te alimentar. E aí, olha só, aonde acontece aqui a grande dica do professor da vida. Quando você sente coisas que são ao contrário desses frutos do Espírito, é disso que você é alimentado. Se no seu coração, em vez de você sentir amor, você sente necessidade, você sente falta, é isso que você vai receber da sua fonte. Porque você não está sendo semelhante. A lei da atração, ela funciona, ela é corretamente utilizada quando você respeita a lei da atração, quando você é o que você quer receber. Se você quer receber, por exemplo, a alegria, você não pode sentir no seu coração a tristeza. Você pode passar pelo processo de tristeza, mas você não pode fazer dele o seu alimento. Entende qual é a diferença? Nós estamos no mundo físico e todo tipo de coisas estão sujeitos aqui.
Existem várias coisas, vários alimentos, digamos assim, que alimentam outras pessoas. O medo, por exemplo, ele é um alimento. Muitas pessoas sentem medo dia e noite e elas são alimentadas por esse medo. E aí o que acontece? Ela não está recebendo o alimento, a informação do professor da vida, que é o universo. O universo, ele vai emanar esses frutos a todo momento. A fonte, ela é amor, fé, ela é alegria, ela é paz, ela é paciência, ela é mansidão, ela é benignidade, é bondade e temperança todo o tempo. E aí nós vamos falar semana que vem sobre os níveis de consciência, sobre os níveis que você vai se colocando para se conectar à frequência que você quer. Então, olha só que interessante. A pessoa que ela tem o hábito de reclamar, dificilmente ela consegue receber da fonte o alimento da fé. Porque vocês entendem que ele anda em caminhos diferentes? Se você quer usar a lei da atração ao seu favor, você tem que emanar em você, você tem que trabalhar em você o que a fonte é. Se você quer que as pessoas amem você, se você quer ser respeitado por essas pessoas, você tem que ter paciência com elas. Você tem que ter temperança. E aí você vai colher aquilo que você está plantando. Essa é a lei da colheita. E aí uma coisa que eu quero dizer para vocês, que a fonte mais respeita é uma única lei essencial, que é desse fruto do Espírito que eu acabei de dizer para vocês, que é a lei do amor. Eu já disse aqui esses dias que nós podemos ter infinitos cargos, até importantes, mas se eu não tiver amor, nada vale. Eu posso falar a língua dos anjos, mas se eu não tiver amor, nada também vale. Eu posso ter falar várias línguas, ter um intelecto gigantesco, ter mestrado, faculdade, mas se eu não tiver amor, nada disso vale. E aí Jesus, ele deixa algo muito forte que me chama muito a atenção quando ele diz assim, olha, ame a você mesmo e ame os outros como você ama você. Gente, isso não dá uma confusão na cabeça se você não entendeu o que ele quis dizer nesse momento? Porque onde estão os nossos inimigos? Eu pergunto para você, quem são os nossos inimigos? É as pessoas que estão lá fora? É o que elas fazem? Não. Pela física quântica, nós entendemos que nós criamos a nossa realidade. E aí, toda vez que você emana um sentimento, que você se conecta à frequência que não emana da fonte, vai vir para você situações, pessoas, acontecimentos daquele sentimento que você está emanando. Um exemplo bem rápido que eu vou dar aqui, onde a gente faz uma criação usando a forma errada do eu sou, é uma coisa muito rápida que eu quero dizer para vocês. Vamos imaginar que um ladrão, ele está lá na casa dele e ele está sentindo no coração dele uma vontade imensa de fazer um churrasco, imensa de comprar uma moto nova, de dar um rolê. Então ele começa a ter ideias. Eu acho que eu vou roubar alguém. Eu acho que eu vou fazer uma saidinha de banco e eu vou roubar alguém. Perceba que nesse momento ele está criando. E aí você fala para mim, nossa, Sara, mas ele está criando fazer um roubo. Não importa. Ele está criando. Ele está usando a lei da atração. E aí naquele coração desse ladrão, começa a gerar aquela adrenalina. Talvez fugir da polícia, talvez correr dentro do banco, talvez fazer uma loucura. Ele começa a vibrar no coração dele aquele sentimento. Aí presta atenção, o universo tem que responder, não tem? Não é uma lei? O universo respeita todas as leis que existem. Todas as leis que existem. E uma delas é a lei da atração. E aí, esse ladrão, ele começa a emitir um sinal para o universo que ele quer realizar aquela cena. E ele já faz aquela cena na mente dele.
O que que acontece? O universo tem que responder essa frequência do ladrão. O universo vai procurar quem está na mesma frequência dele. Ou seja, quem está vibrando medo, está vibrando falta. E aí, às vezes, tem uma senhorinha que ela precisa receber o 13º, ela precisa ir lá no banco, fazer aquela retirada alta de dinheiro, só que no coração dela, mesmo que ela vá rezando, gente, presta atenção nisso, mesmo que ela vá até o banco rezando, pelo amor de Deus, meu Deus, não deixa eu ser roubada, não deixa eu perder meu dinheiro. Só que no coração dela, ela sente que algo vai acontecer. Ela já começa a vibrar aquele assalto. Ai, meu Deus do céu, e se eu for assaltada? E se eu estiver saindo com o dinheiro, acontecer isso, isso, isso? Na mente dela, ela já começa a usar os pensamentos, já começa a emitir sentimentos e às vezes começa a expressar palavras que entram numa junção tão incrível que acessam e colapsam aquilo que elas estão sentindo. Ou seja, esse ladrão vai chegar no banco, essa senhora vai chegar no banco e eles vão se encontrar. A lei da atração vai responder os dois. Um que está emanando o assalto, a conquista, e a outra que está vibrando o medo, o desespero, né? Que ela só tem aquele dinheiro. Ah, se eu perder esse dinheiro, eu não pago minhas contas. E aí você vai ver que mais daquilo ela vai receber. É claro que aí há uma grande coisa incrível do universo, que no momento ali do assalto, o ladrão pode também mudar a vibração dele e começar a emanar medo de ser pego. Então, muitos ladrões sim vão ser presos pela polícia e vão pagar a pena. Muitos não vão criar a sensação daquilo e eles vão criar a sensação de liberdade, é onde eles vão conseguir ser livres. A senhorinha também vai aprender, porque ela vai conseguir entender que tudo aquilo foi uma coisa que ela mesma gerou. Se ela não entender, provavelmente ela possa passar por um assalto de novo. Vocês estão entendendo como que o poder do eu sou, o poder da palavra, o poder do verbo presente, ele tem a capacidade de usar essa energia que você cria dentro de você a criar cenas lá fora para que você possa experienciar. Isso é física quântica. Isso é um trabalho no cérebro incrível, onde você tem que ser um gerenciador, um grande professor, uma grande professora de você mesma e ensinar a você mesmo a viver a vida. E o professor aqui é o grande eu sou. É aquele que te dá a liberdade da criação, né? O poder do eu sou cria, fantástico, sim. O poder do eu sou, ele chama a existência o que você quer ver. Se essa senhorinha, ela continuar dizendo assim, ó, eu sou uma fracassada, eu sou eu sou azarada, olha, eu sou azarada. Gente, você já está dizendo, eu não tenho sorte. E aí, o que acontece? Você cria aquele sentimento e a gente faz isso, gente, inconscientemente, sem perceber. Se a gente começar a olhar as coisas que a gente fala no nosso dia a dia, vai fazer todo sentido para você a vida que você leva hoje. Você vai falar, nossa, Sara, então quer dizer que aconteceu isso, mas eu não queria que acontecesse aquilo. Mas não é que você queria exatamente aquilo, só que a frequência que você emanou do seu coração captou aquilo para você. A gente vai falar isso mais para frente, que cada nível de consciência é como se fosse um caninho. E naquela consciência tem aquelas coisas. Só um exemplo pequeno, básico. Quando você emite o sentimento no seu coração de medo, você manda para o universo uma frequência de 50 Hz. Na frequência de 50 Hz, sabe o que passa? Assalto, invasão de domicílio, batida de carro no trânsito, multa pega sem necessidade, um pneu que estoura dá um gasto ordinário fora do orçamento. Olha isso, a gente vai falar mais com mais detalhes depois. E aí, só para vocês terem uma ideia aqui do pico que eu quero dar. O medo é 50 Hz, não é que eu falei? Sabe quanto é a gratidão? Quando você diz assim, eu sou grata.
Eu sou grata por esse carro. Eu sou grata porque ele me leva e me traz. Nada vai acontecer. A gratidão, ela gira em torno de 800 a 1000 Hz. Olha a diferença disso, gente. Então, quando você sente a gratidão no seu coração, não é quando você fica falando, não, igual um papagaio, porque se você ensinar um papagaio a falar a palavra gratidão, ele vai falar gratidão o dia inteiro. Eu acho melhor você ensinar algum hino aí diferente para ele, algum hino de um time, alguma coisa assim, que aí pelo menos ele vai assobiar feliz. Mas, gente, a palavra gratidão, ela não pode só sair da sua boca, ela tem que sair do seu coração, porque é no seu coração que ela vai valer os 1000 Hz, mais ou menos. É mais ou menos perto da alegria. Se no seu coração você não sentir o que é alegria, você não trabalhar isso em você, você não vai mandar o sinal de alegria. Às vezes você fala assim, eu queria tanto sentir alegria, mas nesse momento eu estou me sentindo derrotada, me sentindo fraca. Olha, pisa no freio. Pisa no freio nesse momento, perceba o que está saindo de você, perceba o que está mandando o sinal e corrija as palavras automaticamente. Porque esse negócio de se conectar à frequência é só você ter consciência. No momento você pode estar triste e de repente você trabalhar na sua mente, você trazer uma música que você gosta, você lembrar de um doce que você gosta de comer e você mudar a frequência naquele momento. Olha só que maravilha. E aí, se você quiser acelerar o seu coração para gerar mais gratidão e bater mais hertz, começa a olhar as coisas que tem na sua casa. Olha no rosto dos seus filhos e começa a lembrar o dia que eles nasceram. Você vai ver como que o coração acelera, gente. E aí você começa automaticamente gerar a gratidão. Vocês que são professores, né? Nós estamos falando aqui que o nosso Deus Todo-Poderoso, o universo é o nosso professor. Quando você for para a sala de aula, pensa assim, olha, quando eu era criança eu queria ensinar. E olha aqui essas crianças aqui agora, tudo na minha frente. E aí, olha, gratidão. Lembra o dia que você passou na faculdade, que você se formou professor. Faz o coração bater naquele momento que você gera gratidão automaticamente. Lembra que eu disse aqui que as janelas ruins, elas se abrem por ouvir uma música, por alguma coisa? Então faz o processo ao contrário. As pessoas que tinham a vozinha aí que cozinhava gostoso, lembra do cheiro do feijão dela. Gente, isso dá uma alegria. Lembra de quando ela cozinhava para você. Ou traz aí na sua mente algo que te traga um conforto incrível, incrível. Lembra do dia que você teve lá o seu primeiro filho, que nasceu a sua filha. Lembra desse momento. Lembra o momento que você descobriu o amor no rosto do seu marido. Não fica lembrando que ele deixou a cueca pendurada no banheiro, que ele esqueceu não sei o que aberto. Lembra o dia que você conheceu ele. Traz à sua memória o que te traz esperança, o que acelera seu coração, que te dá aquele gás que você precisa. Traz à sua memória o rosto dos seus pais. Lembra o dia que eles escolheram um nome para você. Lembra, cria isso na sua mente. Você não estava lá, é claro, mas com certeza eles já contaram essa história para você. Então traz isso na sua mente e automaticamente o seu coração vai mudando o sinal. Você sai daquela zona de aflição, de ansiedade, de tensão no trânsito, talvez. Você sai daquela depressão, você limpa na sua mente tudo aquilo que te trazia antes, sentimento de diminuição. E o seu coração começa a trabalhar como se fosse, sabe, realmente uma bomba, um gerador. E vai te conectar. Aí você vai ser semelhante à fonte. Esses frutos do Espírito vai começar a florar na sua vida. Porque você é uma semente, você é uma árvore. E você tem que dar frutos. Né? A árvore que não dá fruto, ela tem que ser cortada. Ela veio aqui para dar fruto, não é? Ela veio aqui para dar sequência. E nós também viemos aqui para dar fruto. Nós também temos que passar através de nós
para as pessoas que estão num sentimento, numa consciência um pouco menor, que ainda elas passam por esse negativismo, nós temos que mostrar para elas que nós temos o fruto do Espírito, mas que nós se alimentamos dele diariamente, que isso aqui é uma conquista, isso aqui é um treino, não é verdade? Olha, para pensar todas as vezes que a gente falou besteira. Vocês concordam comigo que a gente fala besteira, tem hora? Agora não mais, né? Agentes quânticos reformados que fazem parte do Clube 828 são pessoas que estão cada dia buscando ali melhorar, né? Até nós chegarmos num ponto que, ó, agora sim, agora eu posso mudar aqui o foco, posso criar de uma forma diferente. Mas a gente não fala umas coisas tem hora que, ai meu Deus do céu, a gente ouve e fala, meu pai, como que eu fui falar isso? Então você está colocando Deus em vão na ação. Vamos trabalhar os verbos direitinho, vamos honrar os nossos professores de português, vamos usar o eu sou no presente, vamos usar o eu sou no que há de vir ainda. Ainda vou pôr Deus em movimento, então eu preciso gerar aqui, ó, o combustível no aqui e agora, porque eu sou o eu aqui agora, representado nesse momento, espaço, tempo, em 2021, seres de luz fazendo história, deixando a sua marca no universo, a sua marca no mundo. Olha que sensacional isso. E aí eu quero dizer para você, reforçar que a lei que mais eu e você temos que nos preocupar em cumprir, independente das leis humanas, das leis do mundo físico, porque essas nós também temos que cumprir, temos que também estar de acordo no máximo possível, mas a lei maior que você deve cumprir no seu coração, que eu devo cumprir no meu coração, é a lei do amor, certo? Combinado? Vamos praticar essa lei aí no dia a dia. E aí, eu quero contar aqui algo para vocês que foi uma coisa incrível que eu aprendi. Uma aguinha. Eu aprendi algo incrível e eu quero passar para vocês hoje. Eu espero que vocês gostem. Tem algumas amigas minhas que eu já contei essa historinha, mas eu vou contá-la de novo aqui porque eu sei que tem muita gente que ainda não ouviu e vai valer muito a pena. Eu vou contar a historinha para vocês de uma professora que ela dava aula num lugar, numa escola, onde essa escola, os alunos tinham muitos problemas. Não só de alimentação, não só assim de ser uma escola mais humilde, mais precária, mas também a dificuldade que ela enfrentava também, né, além de tantas que ela tinha, era o comportamento das crianças. E ela começou a perceber que as crianças eram rebeldes, não porque elas queriam ser rebeldes, não porque elas escolhiam ser rebelde, mas ela começou a perceber que uma mordida no braço do amiguinho, sabe? Às vezes eles têm esses comportamentos agressivos. Às vezes até em jardim, crianças pequenas, elas já têm essa agressividade de morder, de machucar o amigo. E essa professora, ela dava aula ali para a faixa de 12, 14 anos e ela percebeu que essa classe tinha esse comportamento agressivo, tanto assim de gestos como de palavras. Eram crianças de comportamentos muito difíceis. E ela começou a conversar com essas crianças e percebeu que isso vinha da família. Às vezes os pais brigavam em casa, o pai saía de casa, às vezes problemas com bebida. E o comportamento dessas crianças, principalmente a falta de diálogo, né, que eles não tinham em casa, essa falta que essas crianças tinham, elas estavam levando para a sala de aula. O reflexo estava sendo lá. E essa professora começou a notar isso. Olha, gente, tem professores que são incríveis, né? Eu falo que tem professores que são formados em psicologia e eles nem foram para a faculdade. Essa professora começou a notar que a agressividade, que os palavrões que saíam ali, não era culpa das crianças. Eram programações que elas tinham dentro delas de resultado, de pensamentos, de sentimento e falas de adultos que elas conviviam, principalmente em casa.
E aí, num dia que ela chegou na escola para dar aula, ela foi toda preparada, arrumada para poder ensinar. Ela não conseguia fazer aquelas crianças ficarem quietas. Era muito barulho, era muita briga, era aviãozinho passando. Imagina, né, gente? As professoras, às vezes a gente fica com 2 filhos em casa, 3, já é um trabalho incrível. Imagina uma professora com uma sala de aula com 30, 40 alunos, né? E aí ela, numa tarde, que ela começa a querer dar aula ali, querer começar a explicar o que ela tinha preparado, ela não consegue. As crianças agitadas, nervosas, e ela resolve sentar na mesa de professor, acalmar o coração dela, e ela lembrou que ela tem um acesso direto com a fonte. E naquela bagunça da sala de aula, ela fecha o olho e ela pensou assim: fonte, como eu poderia chamar a atenção dessas crianças? Como que eu poderia dizer para elas que isso aí que está acontecendo com elas não é delas? Elas não precisam ter esses comportamentos, que elas podem ser mais calmas. E ela falou: fonte, como eu posso mostrar para essas crianças o que é paz? E ali ela se acalmou, esqueceu aquela bagunça que ela estava vendo, fechando ainda o olho, ela começou a deixar ali aquele momento passar. De repente, ela se lembrou de uma historinha que ela viveu com o pai dela, no momento de crise na família dela. Ela falou: poxa, eu me lembro de uma vez que eu estava passando ainda um processo difícil com meus pais e numa tarde meu pai resolveu chamar minha mãe e a gente ir para uma praça. E ela lembrou que aconteceu lá uma história incrível. E ela começou a lembrar dessa história, começou a sentir paz no coração dela. Olha, gente, olha a lei da atração funcionando aqui, semelhante atrai semelhante. No momento de desespero dessa professora, onde ela podia gritar com os alunos, fazer um escândalo, chamar a diretora, dar suspensão. Não digo que isso não é correto, tá? Existem momentos que é necessário. Mas aquela professora, no momento ali de falta de saber o que fazer, ela senta, começa a meditar, começa a ficar tranquila ali e lembra da historinha que ela passou quando ela era criança. No mesmo momento, ela se lembra que no guarda-roupa, no armário que ela tem dentro da sala de aula, ela lembra que ela tem um livro, o livro Sem Palavras. E aí eu vou apresentar para vocês esse livro. Olha que coisa incrível. Olha, alguém já viu esse livro? Dá para ver? Alguém já notou? Já perceberam esse livro em algum lugar? Esse livro foi o livro que a professora lembrou que ela tinha no armário e que o livro Sem Palavras, você pode colocar nele a história que você quiser. E ela foi, caminhou até o armário, pegou o livro e as crianças ainda bagunçando. Ela voltou lá na frente, na lousa, ficou de pé, segurou o livro na frente dos alunos, chamando a atenção deles. E ela disse assim para eles: olha, eu quero contar uma história. Hoje nós não vamos ver português, não vamos ver matemática, hoje não vamos nem falar sobre biologia, sobre química, física. Hoje eu quero contar para vocês uma historinha fantástica que eu ouvi quando eu tinha a idade de vocês. E nisso as crianças começaram a se acalmar, começaram a sentar, algumas foram ali se ajeitando. E ela conseguiu ali já começar a chamar a atenção deles. E ela disse: eu vou contar a história que veio no meu coração. E antes dela começar a contar a história, ela começou a sentir paz. Ela começou a emanar paz, porque era isso que ela queria na classe dela. Ela não queria mais bagunça, só que focar na bagunça viria mais. Ela entendeu que ela precisava focar no que ela queria ver. E ela começou a sentir paz e pegou o livro e começou a passar a mão no livro, sentir paz. E aí ela começou a contar a historinha que eu vou contar para vocês. Olha que incrível isso. Era uma vez uma garota que estava passando alguns problemas com a família. Alguns problemas pessoais na família. A mãe dela plantava muitas flores, flores amarelas,
porque a mãe queria representar prosperidade, alegria, paz, sensação de tranquilidade na casa. Então ela plantava muitas flores amarelas. E o pai, num domingo à tarde, percebeu que a família estava carregada, estava precisando de paz mesmo. Ele resolve pegar algumas migalhas de pão e ir até o bosque que tem ali perto da casa. Levou a mãe e levou a garotinha. Quando eles chegaram nesse bosque, procurando ali um lugar para poder alimentar os pássaros, poder sentar e ficar ali refrigerando um pouco em meio à natureza, eles percebem que tem um senhor sentado, muito calmo, muito tranquilo, uma pessoa equilibrada, que estava emanando paz. E aí eles foram até esse senhor e a garotinha, com a sua ousadia, né? Ela já sentindo no coraçãozinho dela a atração pela paz, aquele senhor meio que chamou aquela família, né? Porque quem tem algo para dar, sempre chama aqueles que têm fome. E aquele senhor sentado, olhando aquele lago tranquilo, maravilhoso, ele chama a atenção daquela família. E a família senta do lado dele e começa a conversar. O pai começou a conversa, perguntando, né, se fazia tempo que ele estava ali, se ele tinha percebido onde os patos estavam. E começou uma conversa ali, meio que o universo preparando a sincronicidade. De repente, eles entraram numa conversa onde falaram sobre paz. E o senhor, né, pegando aquela dica, como um grande agente quântico ali de plantão, ele vira para aquela família e diz assim: olha, vocês não sabem o que é paz. Eu sou judeu e a palavra paz para nós, ela significa algo inacreditável. Paz para nós que somos judeus significa amor, significa um compromisso. Porque a palavra paz para nós significa shalom. E shalom só vem da fonte. Porque shalom, ela é uma junção de 3 coisas. E aquele senhor calmo e tranquilo continua a história e diz assim: shalom significa fique quieto, não perturbe, não se perturbe e entregue tudo a Deus. Nossa, aquela família ficou chocada em saber que o que eles achavam que era paz não tinha nada a ver com paz, não tinha nada a ver com shalom. E aí o Senhor continua ainda, diz assim: se você usar a palavra Adonai junto com shalom, você ainda vai ter uma força maior, porque Adonai significa o poder que Deus emana. E aí, se você juntar a frase Shalom Adonai, mesmo que você passe por momentos de crise, por momentos de desespero, por momentos de não saber o que fazer, mesmo que você não ache uma luz no fim do túnel, a palavra Shalom Adonai, ela te traz o amor da fonte em forma de compromisso. E se nesses momentos você se lembrar desse amor, se você se lembrar o que é Shalom Adonai, você vai olhar para todas as coisas que você acha que são negativas e você vai dizer assim, ó: Shalom Adonai. Shalom Adonai. Fique quieto, não se preocupe, entregue tudo a Deus, pois é dele que emana todo o poder. Vou dizer para vocês, meus queridos alunos, que aquela família foi embora com um coração cheio de esperança, cheio de perseverança, cheio de motivação, cheio de criatividade. E aí vou dizer para vocês que essa professora plantou na semente desses alunos a maior semente que possa existir no coração de pessoinhas
E aí, olha só o que ela fez. Ela escreveu um livro maior. Esse agora que ela escreveu tem o resultado daquela tarde em que no momento dela como professora, como profissional, ela entendeu o desespero daquelas crianças. Ela entendeu o desespero no coração do ser humano. Mesmo que o ser humano seja pequeno, tenha apenas 12, 14 anos. Ela entendeu que todas as reações que os humanos têm, que os seres humanos guardam dentro de vocês, deles, né, na verdade, é porque está lá dentro. E no momento de desespero, a primeira coisa que no mundo físico é o mais fácil da gente fazer, primeiro é usar as palavras erradas. Usar palavras negativas, usando o passado como exemplo de alguma coisa. Depois, não usarmos o eu sou no aqui agora. E aí também, colocar Deus em movimento vai fazer toda a diferença quando você usar os verbos ir e vir na sua vida, no seu dia a dia. E aí esse livro que essa professora escreveu, Bem Maior, é o resultado desse momento em que ela encontra Shalom Adonai dentro dela mesma, para contar uma história para os alunos, levar shalom para aqueles coraçãozinhos, para que eles pudessem entender a mensagem de que quando eles voltassem para casa com as suas historinhas, com as suas dificuldades, e eles vissem cenas, né, dos adultos que ainda eles não conseguem trabalhar, não conseguem entender, que eles poderiam ter esse recurso de entrar no quarto, de entrar no banheiro, e aí em vez de se desesperar, em vez de chorarem, em vez dessas crianças cortarem o pulso e fazerem coisas incríveis sem os pais saberem negativamente, essas crianças iam ter um recurso incrível de no momento do desesperinho delas, elas encontrarem Shalom Adonai dentro delas mesmo. Isso não tem nada que seja mais valioso do que isso, porque essas crianças, elas entenderam ali, principalmente a professora, que num momento de desespero é um momento que eu posso transformar, que eu posso restaurar, que eu posso fazer algo novo. E aí, meus queridos, sabe, o desejo do meu coração para a minha vida, para a sua vida, é que nós sejamos como essa professora, que encontra recursos no momento em que todas as circunstâncias falam ao contrário, onde o governo, onde a família, onde tantas coisas colocam ao contrário. Que nós possamos ser como essas professoras inteligentes, amorosas, que conseguem ter paz no coração para poder emanar para os seus alunos. Não é mesmo? Isso é incrível. E outra coisa também, que nós possamos ser numa praça, numa lotérica, numa padaria, que a gente possa ser como esse senhor. Né? No exemplo que eu dei aqui, ele era judeu, porque judeu costuma usar muito esse cumprimento. Ele se vem de manhã, os judeus eles fazem uma reverência um para o outro, eles falam shalom para você. Ou seja, fique quieto, não se preocupe, entregue tudo a Deus. E aí, se eles te verem de novo daqui a pouco, eles falam assim, Shalom, Adonai. Ou seja, não se preocupa não, porque Deus tem o controle de todas as coisas e é dele que emana esse poder, é dele que emana esse amor. E aí, sabe, que nós possamos ser pessoas assim, serem agentes quânticos de plantão, seja numa praça, seja numa rua, em qualquer lugar, seja no hospital, seja onde você for naquele momento, dando a desculpa que você vai fazer alguma coisa no mundo físico, né? Talvez pagar uma conta, talvez comprar um alimento no supermercado, talvez comprar uma roupa numa loja. Não esqueça que além de você estar ali como avatar, como um personagem, né? Você também é um agente quântico, você também é um agente que trabalha aqui para ver acontecer aqui fora. Em muitos lugares que nós entramos, meus queridos, as pessoas estão lá como essas crianças estavam na sala de aula. Às vezes elas estão com infinitos problemas dentro delas. Às vezes uma atendente de loja que trata a gente mal, às vezes, entenda essa dor dela. Dê um sorriso para ela. Não bate boca, não. Não se sinta inferior dizendo assim, eu vim aqui comprar e olha o que essa ordinária falou para mim. Não, entenda
entenda que ali também tem uma criança, que ali também tem sentimentos, que ali também tem pensamentos. Às vezes essa atendente de loja, gente, está passando por um problema incrível na família dela e nem ela mesma consegue entender uma solução. E aí você, né, às vezes eu que me julgo mais inteligente, que tenho mais informação, que tenho mais não sei o quê, é nós que temos que fazer a diferença nessas pessoas que estão emocionalmente doentes. E aí quando você entra na loja e percebe o ser ali reagindo com agressividade, se cortando por dentro, mostrando aquela dor, qual é o remédio que você pode oferecer para ela? O que tem dentro da sua fonte, o que você emana aqui dentro, o que você tem para oferecer? Às vezes um sorriso seu, às vezes uma brincadeira que você faz. Entende? Eu costumo fazer muito isso. Meus amigos que me conhecem mesmo, às vezes eu chego nas lojas, né? Outro dia eu fui numa padaria, uma amiga minha disse assim, Sara, o que você quer hoje? Eu falei, tudo. Embala toda a padaria que eu vou levar tudo. Gente, tinha tanta gente ali na padaria, eles começaram a rir. Acho que eles falaram, quem é essa maluca, né? Que vai levar a padaria inteira. Mas, gente, é uma brincadeira. Você faz alguém sorrir, você gera serotonina nela. Você gerando serotonina, que é o hormônio da alegria, você muda a frequência dela. Às vezes ela está num desespero ali, passando por um aperto, uma dificuldade incrível. Talvez uma pessoa da família morreu, alguma coisa muito triste aconteceu. E aí você chega naquele momento, você trata o ser com dignidade. Sabe, se você for corajoso, chega nessa loja, perceba que a pessoa não está bem, diga para ela, namastê. O Deus que habita em mim reconhece o Deus que habita em você. Como eu posso te ajudar? Fala para ela você isso. A gente não entra na loja, eles não falam pra gente como eu posso te ajudar. Aí você vê que alguém não tá legal lá, pergunte você. Comece por você a mudança. Olha para ela e fala assim, como eu posso te ajudar? Eu vim aqui comprar uma roupa, eu estou precisando de um vestido tal, mas como eu posso te ajudar? Qual é a sua dor nesse momento? Que eu possa dizer aqui para você uma palavra. Você quer um abraço? Dá um sorriso para ela. Pede para a fonte usar você naquele momento para ser o remédio que aquela pessoa precisa naquele momento. Gente, você não vai estar fazendo isso só por ela, não. Você está fazendo isso por você. Porque lembra que eu disse um pouquinho mais tarde que existe a lei da plantação? Você não é obrigado a plantar. Você não é obrigado a plantar nas pessoas. Você não é obrigado a dizer o que eu estou dizendo aqui. Você não é obrigado a chegar na loja e fazer essa pessoa sorrir. Você não é obrigado a isso. Só que se você fizer, se você plantar nessa pessoa, você vai colher isso na sua vida. Talvez no momento que você precisar, o universo também vai preparar alguém para falar alguma coisa para você. Às vezes, você faz um bem para uma pessoa e você nunca mais vê ela. É aí que está a alegria do anonimato, tá? Eu sou apaixonada pelo anonimato. Faço coisas incríveis e não conto pra ninguém. Às vezes nem pra minha família. Falo depois que aconteceu, que eu surtei. Mas o anonimato, ele alimenta você mesmo. Porque você não faz aquilo por ego, você não faz aquilo para se aparecer. Ninguém tá vendo. É você e o ser que tá na sua frente. Só que o universo, ele tá reconhecendo as batidas que tá saindo do seu coração e a batida que sai do coração do ser que você tá falando. Entende que quando você chega lá, a pessoa pode estar, às vezes, um esposo seu, um filho, uma amiga, às vezes um namorado. Você vai ter contato, eles estão rebeldes, estão agressivos naquele dia. Você fala, ih, a pessoa não acordou bem. Mas aí o que você tem em você que pode ser um remédio ali, que pode combater aquela dor? E aí a melhor coisa que você tem a fazer nesse momento é perguntar para o professor da vida. Você olha para cima e fala, professor, me ensina a tratar com esse ser, porque ele está em alguma vibração ali que não está muito legal. Não sei o que está acontecendo. Também não precisa exatamente eu saber o que está acontecendo. Mas uma coisa eu quero saber, como eu posso ajudar? Como eu posso ser, nesse momento, a fonte, como um canal, recebendo direto de você e passando para essa pessoa? E aí, quando você trabalha dentro de você os frutos do Espírito, que eu disse aqui agora há pouco, a fé, a amabilidade, a perseverança, a benignidade, a paciência,
o amor, a alegria. Você começa a plantar naquela pessoa o que você quer para você mesmo. Por isso que Jesus disse: ame a você mesmo e ame os seus inimigos. Os seus maiores inimigos são os pensamentos contrários na sua mente. É quando você acha que a reação do outro é algo pessoal para você. Você entra na loja, ó, o mesmo exemplo, e a moça trata você mal, você fala: ah, não foi com a minha cara. Ai, acho que é alguma coisa comigo. Gente, não é nada com você. Não é nada com você, é com ela mesma. Ela só está refletindo. E aí o que você tem que entender, que o que você tem em você tem que refletir nela. Isso é incrível, não é? Pessoal do Instagram, a gente está terminando aqui o nosso momento. Quero dizer para vocês que foi um prazer estar aqui com vocês. Gratidão. E o pessoal do Facebook também, a gente já está encerrando, já ficamos 1 hora juntos, passa tão rápido, né? Eu espero que você tenha se alimentado nesse momento, que você traga na sua vida o poder do eu sou, o poder do aqui e agora. Você é responsável pela sua criação. Você é o ser que cria o que você quer ver, amanhã, depois e depois. E aí você só tem que se conectar com o que a fonte é, com o que a fonte emana e plantar isso dentro de você, porque aí esses frutos, essa plantação vai alimentar outras pessoas. Gratidão por vocês existirem, gratidão por ficarem aqui comigo. Espero que tenham gostado da historinha. E o meu desejo para você nessa noite, de coração, é Shalom Adonai. Durma bem, dê prioridade à sua família, ame as pessoas que estão perto de você, faça novos amigos e alimente pessoas, seja lá elas quem forem, porque pode ter certeza, ela também é um ser quântico e ela também precisa de você, assim como você precisa de outras pessoas para te alimentar. Gratidão por você existir, amo você, tamo junto e amanhã tem mais. Beijo!